E aí eu queria passar para o nosso tema principal da nossa Escola Bíblica Dominical, que eu separei aqui para nós falarmos um pouco sobre ela, né? Que é sobre esse livro aqui, ó. Sobre esse livro aqui, que é um livro muito importante, mas que por muitas vezes nós deixamos ele de lado, né? Às vezes alguns, inclusive, que têm uma boa leitura, costumam leem tantos livros e a desculpa que dão é que não tenho tempo para ler a Bíblia porque eu leio muitas outras coisas. Não, mas você não lê a Bíblia, né? Pelo amor de Deus, né? E são duas coisas. E eu ouvi essa semana de um teólogo católico, e olha só o que ele disse: muitos gostam de falar de Deus, e teologia é isso, é você falar de Deus, mas a maioria desses não querem falar com Deus, não querem orar. Então, se você quer falar de Deus, antes fale com Deus. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32. É um versículo conhecido, muitos sabem, inclusive de cor. 8:32. Antes de eu ler o texto, eu só queria fazer uma justificação, uma explicação aqui, na verdade, né? Eu iniciei uma série aqui na igreja sobre cosmovisão cristã, em que nós estamos falando da criação, da queda, da redenção. Nós já falamos desses 3 capítulos, agora nós vamos para o último capítulo, 4º e último capítulo, que é a consumação ou a glorificação. Mas hoje, como o número da igreja está reduzido, eu resolvi trazer um outro tema para depois continuar e finalizar, né? Se você prestou atenção, já a primeira parte já passou, a criação, a segunda parte, a redenção. A gente está no processo em que a queda aconteceu também, e a terceira parte nós estamos nesse processo. Ou seja, aquela promessa que Jesus Cristo fez de que iria voltar, está se aproximando, né? Está se aproximando. E uns vão para o lago de fogo, os outros vão para o céu. Então essa reflexão é boa a gente fazer. Então João 8:32 vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você parar para pensar um pouco, você sempre está procurando algo que é bom, e você faz essa graduação de bondade. Você está procurando algo que é belo, e você faz essa graduação de belo. Isso significa que existe o absoluto, existe o padrão absoluto, no qual nós vamos nos referenciando, nós vamos graduando. Isso aqui é bom, não, isso aqui é muito bom, isso aqui é ótimo, isso aqui é excelente. Não, isso aqui é verdade, mas não é toda a verdade. Não, mas aqui é verdade. Ou seja, nós buscamos o tempo todo um padrão de bondade, um padrão de verdade. E hoje eu trouxe como tema para a gente poder conversar um pouco aqui, Deus, fonte suma da verdade revelada, né? Deus, fonte suma ou fonte absoluta da verdade revelada, né? E aqui vai dizer que o próprio Jesus, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É Jesus Cristo. E aí eu queria dividir em 3 pontos. Eu quero falar de 3 tipos de revelação nessa manhã. 3 tipos de revelação nessa manhã. E a primeira delas é a revelação natural. É a revelação natural. Aí eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Vamos falar de tipos de revelação. A primeira revelação é a natural. E vai dizer assim o versículo 20 do capítulo 1 de Romanos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, os atributos de Deus são conhecidos por meio das coisas criadas. E o que é o atributo de Deus? É uma qualidade que Deus possui. A justiça, o amor, a misericórdia, são qualidades que Deus possui. E uma delas é o poder. E o poder de criar todas as coisas. Então nós temos essa primeira revelação de Deus na criação, na natureza. É Deus se mostrando a sua criação, que Ele é o Criador. Mas os homens, eles invertem, adoram a criatura ao invés do Criador. É o que o Paulo vai dizer aqui nesse primeiro capítulo de Romanos. Mas nós temos a criação natural. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia também lá no Salmo 19. Salmo 19. Em que nós vamos ver a criação vociferando, a criação gritando a existência de Deus como Criador.
Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. E aqui depois ele vai trazendo sobre a lei do Senhor, né? Sobre a lei do Senhor, que é boa, que é perfeita. Então, tanto lá em Romanos quanto aqui em Salmos, nós vemos que tanto Paulo vai falar da criação feita por Deus, e o salmista vai dizer que essa criação, ela vocifera, ela grita a existência de Deus sem falar nada, apenas em si apresentando, tudo funcionando em perfeita harmonia. Então nós vemos esses dois textos mostrando essa revelação natural, ou a revelação da criação, Deus se mostrando a nós, Deus se revelando a nós, e ainda assim o homem despreza a Deus, ele despreza a Deus. Se você parar para pensar, quando nós olhamos os elementos da natureza, nós os captamos por meio dos sentidos, da visão, do olfato, da audição, e nós os captamos e a partir disso nós vamos sistematizar fazendo uso da nossa razão. Nós usamos a razão para isso, e alguns vão dizer que somente a razão existe. No entanto, quando nós vamos julgar esses elementos para chegar em determinado conceito, nós fazemos uso de quê? De uma verdade interior que está dentro de nós. E a pergunta que fica é: de onde vem essa verdade? De onde vem essa verdade? E aí eu quero chegar no meu segundo ponto. No meu segundo ponto, que é a revelação da consciência. Então nós temos a revelação de Deus, e dentro desses tipos de revelação, nós temos a revelação natural, e agora eu quero ir para o segundo ponto, que é a revelação da consciência. A revelação da consciência. Então nós vemos lá em Romanos que Paulo fala da criação, que traz a existência de Deus, Deus mostra os seus atributos por meio da criação. Vemos o salmista dizendo que essa criação, ela vocifera a existência de Deus, o poderio de Deus. Então, nós vamos agora para o nosso segundo ponto, que é a revelação da consciência. A revelação da consciência. Veja, quando eu trouxe esse exemplo de que nós, pelos sentidos, por meio dos sentidos, captamos elementos externos à criação, e a partir de uma sistematização da razão, Deus, a verdade interior que está dentro de nós vamos então dizer o que é isso e o que é aquilo. Nós estamos fazendo uso de uma consciência, de uma verdade que está na nossa consciência, e nós buscamos esse padrão de verdade. E se nós buscamos um padrão de verdade, é porque existe o absoluto dessa verdade, existe a suma verdade, existe o sumo bem, existe a suma bondade, que é quem? É Deus. Que é quem? É Deus. Então, na própria consciência do homem, há a revelação de que há um Deus, de que existe um Deus, e que esse Deus, ele é o padrão de bondade, ele é o padrão de beleza, ele é o padrão de verdade. E nós buscamos em nossa consciência. Se nós olharmos para qualquer civilização ao longo da história, nós vamos ver aquilo que João Calvino vai falar de senso do divino. Todo indivíduo tem dentro de si o senso do divino. E isso é tão provado porque nós não vamos ver nenhuma civilização sem algum tipo de religião. Nós não vamos ver nenhuma civilização que não cultue algum Deus. Pode ser o Deus cristão, o Deus que nós adoramos, que é o único Deus? Pode ser outros deuses, pode ser, mas eles têm a sensação do divino e que precisam se conectar com esse divino. E daí é o que a gente vai ver, os chamados fenômenos religiosos, né? E hoje, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, dentro de muitas igrejas cristãs, não tem se estudado a teologia, tem se estudado a ciência da religião. E quando se estuda a ciência da religião, você estuda fenômenos religiosos, e você atribui que é apenas um povo ali se reunindo para alguma coisa. Não tem o interesse em descobrir quem é Deus, em buscar quem é realmente Deus. Então, existe essa diferença entre você fazer teologia, que é falar de Deus, que antes você precisa falar com Deus, e existe a ciência da religião. E, infelizmente, em alguns seminários, o que a gente tem visto é que
não tem existido mais o estudo da teologia e apenas a ciência da religião. As pessoas estão preocupadas apenas com o fenômeno religioso e não mais com o Deus que se revela, o Deus que se revela na criação. Então, essa revelação da consciência mostra para nós, ao longo da própria história, que o ser humano tem sempre tentado se conectar com algo superior a ele. Então, o homem é, por natureza, um ser religioso, porque esse senso da divindade está no interior de cada um. E como o homem caiu, ele se desviou, ele desobedeceu a Deus, obviamente que todas as suas ações vão estar contaminadas com o pecado, né? Na aula que eu trouxe de Cosmovisão sobre a queda, eu fiz uma ilustração de que Deus criou todas as coisas e a criação era um copo de leite e o pecado do homem um copo de café. E esse pecado foi derramado dentro do copo de leite e contaminou todas as áreas da criação. Então toda e qualquer ação do homem, ela está contaminada com um vírus, né? O vírus do mundanismo. Ou seja, onde eu for, onde você for, nós vamos contaminar alguém com esse vírus e vamos ser contaminados por esse vírus. Então, quando o homem que tem esse senso de divindade dentro de si, ele tenta buscar a Deus, ele o faz contaminado com esse vírus. Então, ele desvia do Deus verdadeiro e procura o Deus que melhor lhe agrada. É por isso que as pessoas escolhem deuses. Por quê? Porque elas escolhem aqueles que melhor agradam a ela mesma. Ou seja, ela quer satisfazer a própria vontade, ela quer satisfazer o próprio desejo que ela possui. Ela não está preocupada em encontrar o verdadeiro Deus, mas ela está preocupada em satisfazer as suas próprias vontades, em satisfazer os seus próprios desejos. Então é inegável nós olharmos para a criação e não vermos que existe um Deus que tudo criou. Existe uma relação que a gente pode fazer também de causa e causador. Quando nós paramos para pensar, é possível você encontrar na natureza algo que foi criado, algo que existe, sem que anteriormente a essa causa tenha existido um causador? Nós não vamos encontrar nenhum paralelo, né? É possível nós encontrarmos a ordem sem alguém que a tenha ordenado? Se a igreja está arrumada, está tudo ordenado, é porque alguém antes veio aqui e ordenou, limpou, deixou tudo arrumado. Então não é possível você encontrar ordem sem antes que tenha existido aquele que ordenou. Não é possível você encontrar uma causa sem antes que tenha havido um causador. Então a criação mostra Deus. E a mesma coisa, esse senso de consciência. Todos nós temos esse senso divino dentro de nós, mas nós tentamos preenchê-lo com os nossos próprios desejos, E foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden, quando nós olhamos para a queda de Adão, quando a serpente vai e engana Eva, e aí a gente começa a entender o que é o conceito de batalha espiritual, né? A guerra da mente, né? Satanás enganando, pervertendo a verdade, e isso fez com que o homem então desandasse. O homem passou então a fugir de Deus. Então o homem não quer Deus. E quando Deus vai encontrar com Adão lá no jardim, o que ele faz? Ele foge. Senhor, eu tive medo e me escondi. O homem foge de Deus, mas Deus vai atrás do homem. E essa busca começa desde Gênesis, de Deus pelo homem, o homem o tempo todo tentando fugir de Deus e Deus atrás do homem para reconciliar o homem com ele, porque Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15. Ele fez uma promessa em Gênesis 3,15 de que da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E aí nós temos a verdade revelada em Jesus Cristo. E o homem agora, quando Jesus vai falar que quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu todos a ele. Todos aqueles que o Pai a ele enviou. Então o homem passa a ter um relacionamento com Deus por conta de Jesus Cristo, mas por ele mesmo ele foge de Deus. Mas como aquele senso divino está dentro dele, então ele vai criar um outro Deus, porque o Deus que está indo atrás dele é um Deus justo, que não aceita nenhum tipo de pecado. A régua com que Deus mede cada um dos seus é a régua dele mesmo. Quando Deus faz um pacto com Abraão, e aí fazendo uma digressão, porque um assunto vai puxando o outro e a gente acaba aqui, mas para eu não me perder, quando Deus faz o pacto com Abraão, lá em Gênesis 3,15, ele diz o seguinte, ele promete para Abraão, a tua descendência será numerosa, olha as estrelas do céu, olha as areias do mar, e Deus faz a promessa para ele que numerosa será a descendência dele, e ele fala, tá, mas como eu sei que tu vai cumprir isso? E aí Deus, tá, como é que vocês fazem pacto? Então pega os animais,
mata os animais, parte-os ao meio e faz um corredor. E era assim que se fazia pacto no mundo antigo, né? Quando se ia fazer um pacto, matava os animais, partia-os ao meio, fazia um corredor, e as partes que assinavam aquele contrato passavam naquele corredor, simbolizando então a assinatura desse contrato. Então Deus fala para Abraão fazer isso. Só que esse pacto ele tem cláusulas. E quais são essas cláusulas? O cumprimento da literalidade da lei moral de Deus. O cumprimento da lei de Deus. E quando chega a hora de Abraão passar entre as partes, o que acontece? Abraão cai num profundo sono, o texto vai dizer. E quem é que passa entre as partes? O texto vai dizer que é uma tocha de fogo e um fogaréu. Ali nós temos o Deus Pai, Deus Filho assinando esse contrato. E é como se Jesus Cristo dissesse para Deus assim: se aqueles os quais eu represento não cumprirem na literalidade a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E aí a pergunta que fica: nós que éramos representados por Cristo, cumprimos as cláusulas do contrato? Não. Nós desobedecemos a Deus. E o que aconteceu com Jesus Cristo? O que aconteceu com aqueles animais? E Abraão, para a gente ter uma ideia desse senso de divindade, dessa revelação da consciência, era um pagão. Ele era um pagão, adorava um Deus chamado Sim, ou Deus Lua, e Deus foi lá e catou ele, ó, vem cá, vai ser a partir de você, vai ser a partir de você. E aí nós vemos todo o povo de Deus, todo o povo de Deus, que Deus escolheu no Antigo Testamento, ao longo de toda a trajetória dele, nós vemos esse povo se afastando de Deus o tempo todo, e Deus trazendo para perto, mas eles se afastavam de Deus, por quê? Porque eles não acreditavam que existia um Deus? Não, eles tinham uma revelação da consciência, mas eles procuraram adorar outros deuses. A gente vai ver isso no bezerro de ouro, por exemplo, criavam outros deuses. Então existe na consciência de cada ser humano, existe lá no mais íntimo, lá no interior de cada ser humano, esse senso de divindade, o senso de que existe um Deus e que ele precisa buscar esse Deus, e que ele busca o Deus errado porque ele não entende que o único caminho é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. E aqui eu quero fazer também uma breve digressão sobre o conceito de fé, porque a gente precisa ter fé para acreditar em Cristo, mas o que é a fé? O que é a fé? Como é que nós vamos entender isso, né? O que é a fé? A fé eu preciso acreditar simplesmente, mas será que fé é só isso? E aí eu queria fazer aqui uma comparação entre duas palavras no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Existe uma palavra no Antigo Testamento, em hebraico, que é a palavra emuná. Essa palavra significa verdade. Mas em que contexto essa palavra significa verdade? Essa palavra significa verdade da seguinte maneira: Deus fez uma promessa a Adão em Gênesis 3,15. E ao longo do tempo, Deus foi cumprindo tudo aquilo que ele prometeu por meio dos profetas, quando levantou os juízes, tudo aquilo que Deus prometeu, ele foi cumprindo ao longo da história. Então o povo não tinha como desconfiar de que Deus não cumpriria aquilo que ele falou, aquilo que ele prometera. E emuná é exatamente essa verdade, essa confiança inabalável naquilo que Deus prometeu. E se nós olharmos para o que Deus prometeu no Antigo Testamento, quem foi que ele prometeu? Jesus Cristo. Foi isso que ele prometeu, e ele trabalhou ao longo da história para que essa promessa fosse cumprida. Então existe essa palavra emuná. E no Novo Testamento nós temos uma outra palavra que é derivada dessa, que é a palavra amém, que significa também verdade. Não essa verdade que está aqui no texto, né? E conhecereis a verdade. A palavra que está aqui é a verdade falada, é uma outra palavra no texto grego, né? É a verdade falada. Mas essa verdade amém diz respeito à promessa encarnada. Aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, agora ela está em carne, a promessa em carne, a verdade encarnada. E essa verdade encarnada, ela é proferida, e aí é a palavra que é usada aqui em João 8,32, que é a palavra falada, o evangelho sendo pregado. Conheça o evangelho que está sendo pregado, e esse evangelho é que vai te libertar. Então fé é nós olharmos para tudo isso que Deus fez, e ver que tudo o que ele prometeu foi acontecendo ao longo da história, e que o ápice dessa promessa é a verdade em carne, é a promessa cumprida, Jesus Cristo. Então todos nós devemos ter isso em mente e entender o que é a fé, o que é o Evangelho, né? Então, voltando para o nosso segundo ponto, a revelação da consciência, ela sempre vai fazer com que nós busquemos um padrão de honra, um padrão de verdade, um padrão de beleza, né? Então nós vamos sempre graduando as coisas, por quê? Porque nós temos uma verdade absoluta no nosso interior. E quem é a verdade absoluta senão Deus? Se tudo foi criado por meio dele, para ele, por ele, o que é qualquer coisa sem Deus? Deus
é aquele padrão absoluto, né? Sempre se costuma dizer, né, e nesse mundo nosso que a gente vive hoje, no chamado relativismo, né? Tudo é relativo. Não, mas tudo é relativo. E as pessoas, quando vão dizer que tudo é relativo, elas fazem uso, sem perceber, de algo absoluto, né? Estão usando um absoluto para dizer, olha, tudo é relativo. Qual é o absoluto? De que isso é relativo. Então você não pode fazer uso de um absoluto para dizer que esse absoluto não existe. Ainda assim, ainda que as pessoas achem, não, tudo é relativo, elas sequer conseguem perceber que estão fazendo uso de uma verdade absoluta para dizer que essa verdade não existe, né? Então Deus é o sumo padrão, Deus é o sumo bem, Deus é a suma bondade, Ele é o padrão, dele que parte tudo, Ele é o fim de todas as coisas, Ele é quem criou tudo, Ele é que estabeleceu o princípio de funcionabilidade para cada elemento desse criado, Ele é o sumo bem. Então, quando nós falamos desse senso de divindade, nós sabemos que existe um Deus. Às vezes nós não queremos admitir que esse Deus existe. Ou, quando nós queremos que esse Deus, ou admitimos que esse Deus existe, nós queremos moldar esse Deus ao nosso gosto. E aí, começam a surgir campanha disso, campanha daquilo, querendo fazer uma troca. Por quê? Porque o Deus que você acredita não é o Deus da Bíblia. É um Deus que você criou. É um Deus que está na sua imaginação. E esse Deus que está na sua imaginação, meu amigo, sinto muito, ele não pode fazer nada por você. Ele não pode fazer absolutamente nada por você, porque é só o seu ego falando. É só você mesmo tentando satisfazer os seus próprios desejos. E aí eu costumo dizer que a principal característica do pecado, depois da queda, é o egoísmo. Qual foi a primeira coisa que Adão fez quando Deus foi ter com ele? Adão, o que fizeste? Não, foi culpa tua, foi culpa minha, não foi culpa tua, porque foi tu que me deu a mulher. Já, o que foi que Eva disse? Não, foi culpa da serpente. Foi culpa da serpente. Ou seja, o homem não admite mais nenhum tipo de culpa. Sempre vai estar culpando alguém. E olha só que interessante. Adão, quando Deus foi procurá-lo, o que ele fez? Ele se escondeu, né? Tive medo e me escondi. Quem aqui já cuidou de filho pequeno? Eu ainda vou passar por essa experiência. Está chegando? E que o filho faz alguma coisa? E o que o filho faz quando o pai procura? Ele se esconde. Não é normal ele se esconder? Por quê? Está na origem. Está lá. Está lá. Né? Está lá no começo. Entendeu? Então a gente percebe que mesmo a gente tendo essa revelação da consciência de que Deus existe e de que Ele é o Criador de todas as coisas, nós sempre vamos fugir e criar outros deuses para que a nossa vontade seja satisfeita e não a vontade de Deus. E agora eu quero ir para o nosso último ponto aqui, que é a revelação especial. Lembrando que a revelação natural e a revelação da consciência não servem de meio salvífico, mas esse terceiro ponto, que é a revelação especial, né, esse terceiro tipo de revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, são esses 66 livros, esse sim é meio de salvação para o homem. Esse sim é meio de salvação para o homem. Então a revelação especial ela se resume nesses 66 livros, que é a Bíblia Sagrada. Né? Então tudo que nós precisamos saber acerca de Deus está aqui. Está aqui. É um livro difícil de ler? No que diz respeito... Perdão... Só um minuto. Então, no que diz respeito a saber acerca de Deus, tudo que Deus quis que nós soubéssemos acerca dele, está aqui, ó, ele se revelou ao homem. Está aqui, ó, o que vocês precisam saber acerca de mim, está aqui. Então, o que é orar? Orar é você falar com Deus. Orar é uma conversa com Deus. Ora, se é uma conversa com Deus, duas pessoas estão conversando. Você conversa com Deus orando e Deus conversa com você quando você lê a Bíblia. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Então nós temos esses 66 livros que é a revelação especial de Deus. E veja que interessante, a centralidade temática desse livro é a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Lá em Lucas, abre lá em Lucas 24, 44, por gentileza. Lucas 24, 44. Diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Obviamente que Jesus está falando do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles possuíam.
Ora, Jesus está afirmando, olha, todo o Antigo Testamento aqui é sobre mim. Era importante que se cumprisse tudo acerca de mim. Então, nós temos que a centralidade temática desse livro é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E aí, para a gente poder entender como isso funciona, abre lá em Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. Veja o que diz lá em Gênesis 3, 21. Lembrando que a centralidade temática desse livro é a obra e a pessoa de Cristo. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Como é que eu posso enxergar Cristo? Nesse versículo, pequenininho, né? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Pele de quê? De um animal. Esse animal precisou ser morto. Não tem como você vestir alguém com a pele de animal com um animal vivo. Então esse animal precisou ser morto. Então o sangue precisou ser derramado. E quem foi que matou esse animal? O próprio Deus. Lembra que Adão e Eva estavam lá no paraíso, nus, e não percebiam que assim estavam? E a primeira coisa que eles perceberam após terem desobedecido a Deus foi que estavam nus? Então Deus sacrifica o animal, tira a pele desse animal e cobre a nudez de Adão e de Eva, aquilo que eles viram no Éden depois que desobedeceram a Deus. Quem foi que matou Cristo na cruz, descarregou toda a sua ira nele? O próprio Deus. O próprio Deus. Então aqui no Antigo Testamento nós estamos vendo aquilo que é sombra do que viria a acontecer. Sombra do que viria a acontecer. O próprio Deus sacrificando um animal, tirando a pele desse animal, cobrindo a nudez de Adão e de Eva, porque eles perceberam que estavam nus após a desobediência que tiveram para com Deus. Então o próprio Deus faz isso. Então nós vemos que no Novo Testamento Deus vai fazer o quê? A mesma coisa. Mas agora com o seu filho. Mas agora com o seu filho. Porque ele prometeu lá em Gênesis 3,15. E dois versículos que eu gosto de deixar sempre muito claro na nossa, para a gente guardar no nosso coração, para entender toda a Bíblia, é Gênesis 3,15, que é o primeiro evangelho onde Jesus Cristo aparece, né, que da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E o outro versículo é Jeremias 1,12, a parte B, que diz que Deus falando por meio do profeta, que ele vela pela palavra dele para que esta se cumpra. Então, ao longo de toda a história da redenção, Deus vai atuar para que a palavra dele se cumpra. E nós vamos ver que no Antigo Testamento, Gênesis, em Êxodo, o Pentateuco, Deus vai estar trabalhando para isso. Quando chega na conquista da terra prometida que Deus fez a Canaã, e aqui nós temos mais uma sombra, né? Deus levanta um Salvador lá no Egito, que é Moisés, um libertador, né? Para poder conduzir esse povo à terra prometida. Então Moisés aqui, ó, é um tipo de Cristo lá para o Novo Testamento. Nós temos Moisés como uma sombra, né, de um corpo que viria, que é Cristo. Moisés conduzindo o povo, tirando o povo da condição de escravo e levando para a terra prometida. O que Jesus Cristo faz? Nos tira da condição de escravo, de servos de Satanás, e está nos conduzindo para o novo céu e para a nova terra. Então nós temos o tempo todo essa tipologia no Antigo Testamento. Então o que acontece de Gênesis até Malaquias? Até Malaquias, que é sobre a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Uma preparação para a vinda de Cristo. O que está acontecendo de Gênesis até Malaquias é uma preparação. Deus está preparando não somente o mundo para receber o Salvador, mas Deus está preparando o povo pelo qual esse Salvador viria. Então Deus está conduzindo a história. Deus é um Deus pessoal, que se envolve com o seu povo. Então Deus está conduzindo a história para que a promessa dele seja cumprida. E aí nós vamos ter aquele período de 400 anos de silêncio profético, em que Deus não falava mais por meio de profetas, mas Deus falava por meio de ações. O que aconteceu nesse período? Surgiu um cara chamado Alexandre o Grande, em que esse cara avançou em suas conquistas. Ele avançou em suas conquistas territoriais. E o que foi que ele fez? Ele disse, olha, agora todo mundo aqui vai falar um único idioma. Eu quero que todas as terras conquistadas por mim falem um único idioma. Que idioma é esse? O grego. E o que nós já tínhamos lá do Antigo Testamento? Os judeus que tinham o quê? A Torá. E nessa Torá tinha o quê? A promessa de redenção. Então os judeus esperavam um redentor. Então nós já temos esse elemento na história. Os judeus com a promessa de redenção.
e tinham a Torá, o livro sagrado. E nós temos que Alexandre o Grande, em suas conquistas, estabeleceu outro princípio, que foi a liberdade religiosa. Ou seja, vocês vão poder cultuar os seus deuses. Lembra do censo de divino? O mundo politeísta, há vários deuses. Os judeus também poder adorar o seu único Deus. Então existe um princípio de liberdade religiosa e todos vão falar um único idioma. Depois então, desse processo de helenização, né, veio então o Império Romano. Com as suas conquistas, avançou mais as conquistas. Então o Império Romano, ele pavimentou as estradas, o deslocamento de uma cidade para outra foi facilitado, a segurança foi estabelecida. E depois disso, o que vai acontecer? Abre lá em Gálatas 4:4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vai dizer assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, se houve um silêncio profético da parte de Deus, a partir de Malaquias, o que há agora nesses 400 anos é Deus atuando na história para que tudo fosse facilitado para a disseminação do Evangelho. Porque quando Jesus Cristo nasce, começa a desenvolver o seu ministério, aos 30 anos, o que ele diz depois? Agora vocês podem ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Eles têm um único idioma, ou seja, a comunicação está facilitada, eles têm a promessa de redenção, a redenção já havia sido cumprida, eles têm as estradas pavimentadas para poder percorrer, tinham a segurança do Império Romano. Então Deus trabalhou o tempo todo na história para que se cumprisse. Então nós temos no Antigo Testamento uma preparação para a vinda do Redentor, uma preparação para a vinda daquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15. Então nós vamos para os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escrito para um público diferente, cada um com um propósito diferente. Só que nos evangelhos é o quê? O que significa evangelho? Evangelho era um gênero literário da época em que quando um novo imperador nascia, era uma boa mensagem: não vamos ficar sem rei, nasceu um rei. Então a boa mensagem qual era? De que nasceu um rei, né? E nós temos Jesus Cristo, o rei dos reis que nasceu. Então o evangelho é a manifestação do Redentor, é a manifestação desse rei. E Mateus, ele escreve para um público específico que são os judeus. Os judeus esperavam esse rei, eles esperavam. Por isso que ele começa com a genealogia, porque o que importa na vida de um rei? A genealogia. Ele tem em sua genealogia realeza, reis? Tem. Então por isso é importante. Então Mateus, ele escreve para os judeus. Marcos já vai escrever para aqueles que estão sofrendo como escravo no Império Romano por terem sido convertidos ao Evangelho, né? Lucas já vai escrever na condição de historiador. Ele faz uma pesquisa sobre Jesus Cristo. Então ele começa a escrever nesse cunho investigativo. E João, quando vai escrever, que é o evangelho diferente dos 3, João vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, dizer que ele é Deus, mostrar que ele é Deus. Então nós temos nesses evangelhos a manifestação do Redentor. Se no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, nós temos uma preparação para a vinda do Redentor, em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, nós temos a manifestação desse Redentor. A manifestação desse Redentor. E aí nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, né? O que é o livro de Atos dos Apóstolos? É a continuidade de Lucas. É a continuidade de Lucas. Mas nós temos que em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce e ordena que o Evangelho seja pregado. E Deus dá ordem àqueles 120 para pregue o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que também está lá em Mateus, né, na grande comissão. Então o que nós temos em Atos, senão a proclamação da mensagem do Redentor? A proclamação da mensagem daquele que foi prometido em Gênesis 3,15 e que agora já havia estado em carne, havia morrido, ressuscitado, ascendeu aos céus e agora deu a ordem de, olha, preguem isso, tudo o que eu vos ensinei, prega tudo aquilo que eu vos ensinei, Jesus Cristo deu a ordem. Então nós temos que Atos dos Apóstolos é essa proclamação da mensagem de quem? De Cristo. Os apóstolos receberam a mensagem de Cristo, que foram repassando adiante. Então Atos é essa proclamação da mensagem de Cristo. E depois dessa proclamação da mensagem de Cristo, o que começou a acontecer naquele contexto pagão, no Império Romano? Muitos passaram a ser convertidos. Na primeira pregação de Pedro,
aproximadamente 3.000 pessoas foram convertidas, saíram do paganismo e vieram para o cristianismo. Isso provocou um crescimento da igreja, começou a crescer, e esses que estavam em Jerusalém, que haviam descido para Jerusalém para a Páscoa, que eram de várias regiões ali do império, que haviam sido convertidos, voltavam para as suas cidades. Só que antes, se eles tinham comportamentos pagãos, porque muitos gentios foram também convertidos, como é que eles iam passar a viver agora? Se eles foram convertidos ao cristianismo, como é que eles iam viver agora? Com as mesmas práticas? Não, mas eu não posso mais fazer isso, mas eu faço isso e acabo misturando com o paganismo. Como é que vai ser agora? Então as confusões dentro das comunidades começaram a surgir, confusões doutrinárias, misturas de religião pagã com o cristianismo que começou a surgir ali no primeiro século. E o que surge então? As cartas. As cartas surgem exatamente para explicar acerca da obra de Jesus Cristo. Então, se nós temos no Antigo Testamento como uma preparação para a vinda de Cristo, nós temos os evangelhos como uma manifestação de Cristo, nós temos agora Atos dos Apóstolos como uma proclamação da mensagem de Cristo, agora nós temos as cartas surgindo para explicar acerca da obra de Cristo. Então nós vamos ter as cartas chamadas cartas eclesiásticas, né? Em especial as cartas de Paulo, escrevendo para igrejas, de como eles deveriam passar a se comportar, quem era Cristo, o que Cristo fez, de onde Ele tirou vocês. Então começa a explicar sobre a pessoa e obra de Cristo. É isso que acontece nas cartas. E aí, por fim, nós chegamos então no livro de Apocalipse, que é a consumação de tudo, quando tudo chegar ao fim, né? Então nós temos no Antigo Testamento a preparação para a vinda do Redentor, nós temos nos Evangelhos a manifestação desse Redentor, nós temos em Atos dos Apóstolos a proclamação da mensagem do Redentor, e nós temos nas cartas a explicação acerca da obra do Redentor. É isso que nós vamos encontrar nas cartas. Então nós temos agora Apocalipse, que é a consumação da obra do Redentor, em que o novo céu e a nova terra vão ser refeitos. É a criação restaurada por Jesus Cristo. É quando, depois da grande tribulação, Jesus Cristo vai descer e vai julgar a todos. E aqueles pelos quais ele morreu na cruz, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, e aqueles: apartai-vos de mim, maldito. É isso que vai acontecer na consumação. A consumação da obra de Cristo. Então ele está só aguardando o dia em que o Pai vai dizer a ele: é agora. E esse dia está mais perto. Nós, em nossas aulas anteriores sobre cosmovisão, já vimos que a criação já aconteceu, a queda já aconteceu, a redenção está em processo. Então, está muito mais perto do que nós achamos, poderíamos achar que estivesse. A volta de Jesus Cristo está muito mais perto do que nós imaginamos. Não sei se você percebeu, mas a nossa história se divide nesses 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. E nós estamos no último capítulo da nossa história. E o que fica como reflexão nessa manhã para nós é: o que eu devo fazer em relação a isso? Será que esse senso divino que tem dentro de mim, ele está me conduzindo para onde eu devo ir? Será que não sou eu me conduzindo para aquilo que eu quero e não para aquilo que Deus quer? Mas como é que eu sei o que Deus quer? Está aqui, a vontade dele está aqui. Lá em Romanos 8, a partir do versículo 28, vai dizer que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou abrir lá em Romanos, porque eu não lembro, me fugiu agora o versículo. Vamos lá abrir, Romanos 8, 28. Achei que eu tinha memorizado, viu, Elias? Mas não memorizei, não. Romanos 8, 28. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E eu vou parar aqui no 29. Para que Deus nos chamou? Qual é a vontade de Deus? Nos tornar a imagem e semelhança do Filho dele. Não vou falar de predestinação, de eleição, porque o texto está me falando uma coisa muito bonita também, que é nos deixar a imagem e semelhança de Cristo. Qual é a vontade de Deus para mim? Nos deixar a imagem e semelhança de Cristo. E o que Cristo fez quando ele esteve aqui encarnado?
cumpriu os 10 mandamentos. A vontade de Deus para nós é essa. Nós somos capazes de fazer isso? Não, não somos. Mas, quando nós desobedecermos a Deus, desobedecermos a lei de Deus, nós temos que nos sentir constrangidos por conta disso e pedir perdão a Deus. Então, que a nossa reflexão nessa manhã seja de que todas as vezes que desobedecemos a Deus, a gente possa então dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Ele pela desobediência, pela ofensa. E entender que em algum grau aquilo está contribuindo para que nós possamos nos tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja rico? A vontade de Deus é que eu tenha a minha saúde em perfeitas condições? Não, isso vai acontecer na glorificação, a saúde em perfeitas condições, né? Nesse mundo aqui, enquanto não restaurado, não. Mas a vontade de Deus é que tudo que vier a acontecer conosco deve colaborar para que Ele, Deus, nos torne a imagem e semelhança de Cristo. Essa é a vontade de Deus para conosco, essa é a vontade de Deus revelada para conosco, né? Então que nós possamos entender que existe a criação, que Deus se apresenta por ela, que ela fala, ela grita em silêncio, esse Deus grandioso que tudo criou. Cada ser humano tem o senso de divino dentro de si e que sabe que existe um Deus e que Ele julga todas as coisas a partir de uma verdade absoluta, por mais que ele não consiga chegar a essa verdade, porque esse senso de divino está lá e que ele busca preencher esse senso divino com alguma religião, com alguma coisa. E nós precisamos entender que existe a revelação especial, que é essa aqui, que vai nos trazer, que vai nos falar toda a verdade acerca de Deus. E que se nós não a lermos, se nós não procurarmos entendê-la, como é que nós vamos então aprender acerca de quem Deus é e o que Deus fez por nós, se nós não temos nenhuma relação, nenhuma intimidade com a sua palavra? Conversar com Deus é você falar com Deus, mas é ouvir também Deus. E como você ouve Deus? Lendo a sua palavra. Lendo a sua palavra. Tá? Então que a nossa reflexão nesse domingo pela manhã seja de buscar mais a Deus, tanto em oração como lendo a sua palavra. Que nós possamos fazer um devocional de respeito, eu vou falar assim, né? Um devocional que não seja simplesmente 2, 3 palavras, acabou, li um capítulo, tá bom, não entendi nada, mas tá bom, já fiz a minha parte. Não, não é isso. Que nós possamos nos sentir constrangidos quando nós viermos a desobedecer a Deus, porque desobedecer a Deus nos afasta de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós entendemos que nós somos miseráveis pecadores e somos incapazes de cumprir a lei moral de Deus, nós precisamos entender que nós temos um advogado diante de Deus, que é aquele que fala no lugar de, é aquele que se apresenta a Deus diante de nós. Quando Deus, com a sua ira, vem descarregar em nós por conta do nosso pecado, da nossa obediência, Jesus Cristo vai lá, olha, eu já paguei, está aqui. E quando Jesus Cristo, lá na cruz, ele fala, está consumado, essa frase significa o seguinte, esse verbo no texto original quer dizer o seguinte: quando um pai dava uma ordem para o filho, e o filho voltava e cumpria essa ordem, ele dizia para o pai, pai, está feito, está feito. Então esse é o primeiro sentido dessa frase que Jesus fala na cruz, pai, aquilo que tu me mandou fazer, está feito. A segunda é, quando havia um escravo, e esse escravo era liberto, ele recebia no documento, no alvará de soltura dele, um carimbo, dizendo, olha, você é livre, você não deve mais nada, você está ali, você não é mais escravo. E foi o que Jesus Cristo fez na cruz, nos tirou da condição de escravos do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, é o que Paulo vai dizer em Colossenses. E o terceiro significado é que quando alguém tinha uma dívida com alguém no banco, e essa dívida era paga, chegava também um papel, um carimbo dizendo, olha, você não deve mais nada, a sua dívida está paga. Essas 3 frases está naquele contexto desse verbo lá no texto original, que o verbo é tetelestai. Jesus Cristo dizendo, olha, Pai, está feito, a dívida foi paga e eles não são mais escravos. Que nós possamos fazer essa reflexão, hoje, amanhã, depois, até a volta de Jesus Cristo, e que toda vez que nós desobedecermos a Deus, nós possamos dobrar o nossos joelhos, nos sentimos constrangidos acerca daquilo que fizemos e então pedir perdão a Deus e que Ele tenha misericórdia de nossas vidas.